O Poço Rico é um bairro em que meu avô, Pantaleão Arcuri, se instalou, porque ele veio da Itália como pedreiro, né? E era uma pessoa assim, muito empreendedora, muito ativa. E o que ele fez? Ele foi se desenvolvendo, foi edificando a cidade, foi construindo muito. Se tornou referência na venda de amianto, inclusive na América do Sul, né? E a firma dele, a Companhia Industrial e Construtora, se instalou na Rua Espírito Santo, no Poço Rico. Então, como ele tinha muitos funcionários, ele foi edificando próximo à empresa, construindo casas de operários. E como o Poço Rico era um charco, né, era muito úmido, ele foi então retirando terra, né, da parte de cima, mais próximo ali, já próximo da Igreja do Rosário, ali para cima da Antônio Dias, e foi aterrando o bairro Poço Rico, né? Então é um bairro que ainda mantém algumas características do final do século XIX e até a década de 40 do século XX. Desde que eu nasci, eu moro na Rua Doutor Vilaça. Meus pais, quando casaram, eles foram morar no casarão onde o Pantaleão Arcuri residia, que é hoje o atual prédio da Pantaleão Arcuri, esquina de Getúlio com Espírito Santo, em frente à Escola Normal. Meu avô residia lá, então meus pais foram morar lá. Posteriormente, eles vieram residir na Rua Doutor Vilaça, onde eu resido hoje, no número 23, no início da rua, e depois, então, vieram para o número 85. Eu residi no número 85 desde o meu nascimento e, posteriormente ao meu casamento, eu vim morar no número 81, sendo vizinha, portanto, do meu pai e da minha mãe. Particularmente, eu gosto muito da edificação e das edificações em geral do Pantaleão Arcuri, porque preserva a característica ou de sobrados ou de casas, e eu acho que as pessoas assim têm um estranhamento porque muitas dessas residências não têm garagem, e meu pai sempre dizia que no início do século XX era muito raro alguém ter veículo, porque o automóvel era caríssimo, então você tinha que ter muito dinheiro. Então não se tinha o costume de construir garagens e, portanto, eram só as pessoas mais consideradas de uma elite que tinham um veículo. Hoje você vê, todo mundo quer ter um carro. 1, 2, 3, sei lá quantos. Então, a garagem às vezes faz falta. Outra questão das residências no Poço Rico é que como elas foram construídas no início do século XX, muitas delas, então você, para dar uma conservação, você precisa refazer telhado, parte elétrica, parte hidráulica, que é o que eu fiz na minha residência. E você troca uma janela de ferro para uma janela de alumínio, e se a porta da cupim, você vai e troca a porta para uma porta de madeira maciça, e aí vai pintando a vida toda e conservando as madeiras que porventura tenham na residência. Na minha particularmente tem muita madeira e a gente tem que dar uma conservação contínua, mas é extremamente agradável, né? Eu nem falo pela proximidade do centro, porque é um bairro familiar, né? A gente não tem muito barulho, de manhã eu amanheço com os passarinhos piando, ainda tem, e mesmo sem quintal, porque eu não tenho quintal, não tem área descoberta, mas não tem área externa, mas os passarinhos me acordam e a gente tem uma relação fraterna com os vizinhos e eu adoro. Eu não mudaria para um palacete, para uma verticalização e morar num prédio. Eu não